Oi, gente, entrando no ar agora com mais um episódio do Pode Virar aqui, dentro desse canal onde a gente criou essa comunidade para falar especialmente sobre ansiedade e as várias formas que a gente tem nesse mundo afora de tentar controlar um pouquinho, trazer as formas mais tranquilas de você levar aí no seu dia a dia e de você viver tranquilo e sossegado. Hoje a gente vai bater um papo muito especial com o Walter Xavier, o Valtinho, ele está aqui com a gente. Ele é profissional de educação física e especialista em emagrecimento e qualidade de vida e vai trazer toda a experiência que ele tem com os alunos, com a vida dele, a respeito da atividade física e ansiedade. Seja bem-vindo, Valtinho. Obrigado, Thaís. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tá, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar fazendo parte desse pod, tá? Para estar compartilhando informações sobre atividade física. Isso, atividade física que eu acho que assim é essencial na vida de todo mundo, né, Walter? Assim, você começou desde pequeno a se envolver com isso, você sempre foi uma criança que gostou? Sim, eu desde de pequeno eu sempre fiz atividade física, né? Meu pai foi atleta de voleibol, minha mãe sempre jogou handebol também. Profissional? Meu pai chegou a jogar profissional. Mas aí e o Walter veio muito cedo na vida dele, né? Aí meu pai teve que abandonar a carreira de voleibol dele. Meu pai chegou a ser, na época era o repórter Suzano, né? Jogar com o Marcelo Negrão. Então ele era de fora de Não, Goiânia. era daqui de Goiânia. Ele jogava Ah, pelo Jockey. E aí ele foi chamado para jogar fora, só que na época veio o Valtim e ele acabou tendo que focar na faculdade, estudar e trabalhar e tal. Mas aí ele sempre incentivou a gente a fazer esporte. Eu comecei no futebol, como todo menino, né? A gente começa sim. com futebol. Mas logo que eu desenvolvi minha estatura, hoje eu tenho 1,90 m. Aí meu pai falou assim, ó, você no futebol vai ter dificuldade. Vamos pro vôlei. Vamos pro vôlei. E a primeira aula eu já gostei. E vivi o vôlei muitos anos, joguei pela seleção goiana, cheguei a fazer testes em outras cidades do país, tentando a carreira de voleibol, mas acaba que o 1,90 m ainda é baixo pro voleibol a nível nacional. Aqui em Goiás eu me destacava bem, mas aí no voleibol nacional 1,90 m é baixo, né? O pessoal tem mais de 2,15 Sim. aí, você vê pelo Lucão, pelos meninos. Mas aí eu fiquei sempre vivendo o esporte. Aí surgiu a bolsa de estudos na Universo, que tinha o time de voleibol para jogar universitário. Foi quando eu estudei educação física e aí a vida ficou sempre na atividade física. Você gostou mesmo e falou, eu vou viver Foi, disso. foi. A vida me levou, assim como os outros. Eu cheguei a prestar vestibular para engenharia, né, no terceiro ano, ensino médio. Mas aí surgiu a oportunidade de uma bolsa de estudos pela faculdade. Foi quando eu falei assim, não, realmente minha Essa vida é direção. essa. Minha vida, a direção é essa, Deus me encaminhou e eu Pensa, consegui. eu fiz vestibular para biomedicina, pensa eu analisando exame. De Fazendo, sangue. fazendo check-up. Eu ia combinar. Mas enfim, Walter, vamos falar assim, atividade física hoje. Hoje não, a vida inteira. O que que ela agrega na vida do ser humano? Então, a atividade física, ela trabalha em diferentes vertentes, né? Ela atua na fase hormonal, na fase psicológica, na fase física, estética. Então, assim, não tem como mensurar todos os benefícios que a atividade física pode Sim. proporcionar. Porque vai desde o psicológico até um aumento da autoestima, ou então a própria estética, a pessoa, o emagrecimento, melhora dos exames laboratoriais, né? Triglicérides, colesterol, né, o ganho de força, mobilidade, capacidade de se movimentar com mais qualidade, Sim. né, que com o tempo a gente vai perdendo capacidade de se movimentar com a idade. Existe a perda de massa muscular, né, com as pessoas ficando mais velhas. Então a atividade física ela tem o intuito de melhorar a qualidade de vida, a longevidade com qualidade. É que hoje as pessoas procuram mais atividade física, você recebe essas pessoas na academia com fins estéticos. Qual é a finalidade que é mais descrita para você? Não, eu quero saúde, não, eu quero estética, não, eu quero melhorar o emocional. O que que hoje você recebe numa maioria, você fazendo uma análise rápida? Hoje o mercado fitness, o mercado de atividade física, hoje ele é muito amplo. Ele tem, como os outros, ele tem a diversidade. O mercado, antigamente só tinha as academias de bairro. Hoje você tem os blocos de crossfit, você tem os estúdios de pilates, você tem os estúdios de yoga, você tem as academias de ciclismo indoor, tem estúdios de dança. Então, hoje eu especializei na qualidade de vida. Hoje o foco eu trabalho mais com qualidade, com a ginástica coletiva, com músicas, com treinamento funcional, onde o foco é o emagrecimento e qualidade de vida. Mas hoje eu também atuo como personal trainer, vou nas academias e vejo muitas pessoas treinando por estética, para ficar com um corpo mais bonito, mais atlético. Conheço pessoas que treinam para competições, gostam de correr na rua, para bater tempo, para pódio.
né? Tem essas corridas de rua que acontecem periódicas aqui na cidade. Fiz muito já. Muitos alunos meus viajaram para o Rio de Janeiro agora para fazer a meia maratona do Rio. Então, assim, hoje isso varia também com a idade, do perfil, do objetivo. Cada pessoa, ela se... Eu acho que o bonito da atividade física é essa beleza de você encontrar uma atividade física que te dá mais prazer. Porque a atividade física é isso, ela tem que te dar um prazer. Porque afinal de contas você está se cuidando. Muitas pessoas encaram a atividade física como eu preciso fazer porque senão vou ficar doente. Eu preciso fazer porque ontem eu comi. E aí vira uma atividade física de punição. Eu preciso fazer, eu preciso, não precisa. Eu vi um meme hoje engraçadíssimo que vai casar com isso aqui. Uma senhorinha na internet, não sei se você chegou a ver. Ela postou um vídeo assim de frente ao espelho, com a autoestima elevadíssima. Ela, já fiz minha caminhada hoje, andei não sei quanto tempo, tô aqui, ó, já me senti magra, magrinha. Eu acho que agora só mês que vem, né, que eu posso fazer de novo. Tá valendo, assim, já a cumpriu. pessoa leva na obrigação. Então ela não achou o prazer de desenvolver Exatamente. aquela atividade, ela não encontrou a razão de estar ali. Isso é muito importante, né? Com certeza, porque movimento é vida. Hoje tudo que a gente fala tá vivo, tá se movimentando. Sim. Então quando a gente se movimenta, independente se é uma caminhada, se é uma natação, se é uma atividade de bike, né? O movimento ele gera uma elevação dessa, até uma voz até mudou, né? A elevação da vida, da energia, sabe, dessa coisa de proatividade, sabe? Então, a atividade física ela alimenta o nosso corpo. Né? Eu queria entender também esse processo, porque Thaís, funciona assim. As pessoas que trabalharam comigo como professor, como personal, como instrutor de algum esporte, são pessoas que eu me aproximo muito, porque a gente está ali naquele momento, às vezes a gente está com algum problema, a gente compartilha, né? Então eu acabo dizendo, o profissional de educação física, ele acaba sendo um pouco psicólogo também? Também te escuta de tudo. O momento do exercício físico é o momento que a gente está literalmente se cuidando do corpo. E o ditado histórico, né, o mente sã, corpo sã, ele age o tempo todo. Naquele momento que a gente está treinando, que a gente está se esforçando, a gente está desabafando também Sim. com o movimento, né? Está se soltando. E trocar uma ideia e conversar ajuda também a aliviar a cabeça. Ajuda a aliviar a pressão das ideias. A gente só precisa conversar, uma pessoa para ouvir. E aí, aliado com a atividade física, aquilo dá uma sensação de bem-estar muito boa. O ódio, né? Você ser largado, isso tudo é o melhor combustível para treinar? Também. As pessoas que chegam lá mais maltratadas são as que treinam com mais vontade. Sim e não. Porque hoje eu penso que tudo é energia. Tudo é energia. Hoje tudo é combustível, vamos dizer assim. Se eu estou feliz, eu gosto de dar uma treinada na corrida para comemorar o meu dia, para felicidade. Se eu estou triste, eu vou lá para desabafar, para suar, para lavar a alma. Então, assim, funciona. Tudo como combustível. Tem dia que a gente está na pilha, tá nervoso, tá ansioso, e aí a atividade física dá uma relaxada. Tem dia que eu estou precisando dar uma acordada, eu estou para baixo, eu estou me sentindo meio down, e aí eu escuto uma música, aí eu dou uma corrida. Porque a atividade física tem uma oscilação hormonal muito grande. Adrenalina, dopamina, que tanto acalma como te energiza. Então, dependendo de como você tá, tudo vira combustível, tudo vira combustível. A gente já trouxe aqui nesse podcast vários profissionais, né? Para falar tanto desse lado hormonal, tivemos o médico aqui, Dr. Wélio, para falar desse lado emocional, tivemos alguns profissionais da psicologia, e a gente está associando isso tudo com o tratamento da ansiedade, e é claro, a atividade física é primordial nesse momento. Você recebe pessoas que têm coragem de chegar e falar para você assim, Walter, eu sou ansioso, eu preciso me ajudar a me controlar com a atividade física. Ou você também tem aquelas pessoas que não têm coragem de falar, mas que você pelo comportamento detecta? Então, eu trabalho com atividades coletivas. Então, eu atendo por hora, assim, numa aula de ginástica, 34 pessoas, na média, 30 pessoas. Algumas chegam e falam, hoje eu não estou bem, estou preocupada, passei a noite em claro com meu filho doente, porque eu atendo pessoas numa faixa etária muito parecida com a nossa, né, que tem filhos pequenos. Então, o pessoal compartilha algumas coisas. Estou preocupado, minha filha tá aerolim, né, bronquite, bronquiolite, essas viroses de escola, né? Vírus que tá Então, em alta. e aí o trabalho também, eu tenho alunos que são pediatras, que são advogados, tem pediatra intensivista, tem obstetra que fica, às vezes pede licença para sair da sala para atender o celular, porque às vezes
uma paciente está Pode entrando em ser. trabalho de parto. Aham. Então, eu, por trabalhar com diferentes pessoas, são diferentes perfis. Sim. Tem gente que se abre. Ó, hoje eu tô. Ó, não liga pra mim não vou ficar muito preocupado com ela não, que eu tô preocupado com a paciente que vai me ligar. E aí ele faz a aula rapidão e sai correndo da aula. E ali eu tento só dar uma acalmada nele durante o dia, utilizando a atividade física para melhorar o foco dele. Uhum. E aí, mas tem gente que chega caladinho, entra, vai pra sala, faz a aula e vai embora e não fala um A. E aí, nesse caso, eu tento interpretar os sinais. Né? Se ela tá muito fechada, se ela não quis conversa. E aí eu vou tentando perguntar como é que você tá, tá se sentindo bem. E aí eu vejo através da música, através do movimento, através da expressão corporal que ela realiza na aula, o que que eu posso falar, o que que eu posso dizer, ou simplesmente qual música que seria melhor para colocar de forma que vai causar algum impacto para ela. Entendeu? Nossa, que trabalho, hein? É bem complicado. Não, e até a música. Isso. Hoje a gente usa muito, na onde eu trabalho, a gente usa muito a música como vetor. A música ela é vetor da nossa aula. A gente pedala no ritmo, a gente faz atividade física utilizando a música como, como vetor mesmo. A sensação que a música passa, se é de conforto, se é de desconforto, a gente usa no mesmo sentido na aula. Mas é isso, né? Isso, claro, varia de pessoa para pessoa, mas eu sou uma pessoa muito tocada pela música. Até, vamos meditar. Eu preciso ter aquela música de que vai meditação. conduzir aquele relaxamento naquele momento. Vamos fazer uma atividade de alta intensidade, vou correr na rua. Eu preciso de uma música mais pancada para eu conseguir entrar Exatamente. naquela vibração, para conseguir correr na rua. Eu quero chorar. Eu preciso botar uma Uma música música pra triste para chorar. Então, eu acho que a música é um bom condutor, é um bom vetor, sim, e pode até a gente trabalhar essa linha de conduzir até no controle da ansiedade. Vamos respirar, vamos colocar uma música de relaxamento. Isso, a gente Ou faz então, isso. assim, você faz isso na Na aula? aula. Explica aí pra gente. Então, eu trabalho hoje numa empresa chamada Velocity, Aham. né? Uma empresa de ciclismo indoor. Uma aula de ciclismo. Só que não tem nada parecido com o ciclismo em si. Os spinnings, né? É uma aula que a gente usa bicicleta, mas é uma aula de ginástica. E a gente usa estímulos físicos, acelera mudanças de velocidade, mudanças de intensidade, só que a gente usa a música como vetor. Se a intensidade é para subir, vem uma música muito animada, uma música eletrônica, um rock, uma música às vezes com mais velocidade, que a gente chama que é o BPM da música. E aí seu objetivo é tranquilizar, entra uma música mais tranquila, uma música acústica, uma música com uma batida um pouco mais simples. Então a aula é desenvolvida para utilizar a música como incentivo para o estímulo físico. Sim. Aí eu peço, Thaís, agora a gente vai acelerar a frequência cardíaca, agora a gente vai fazer um desafio físico que é para se puxar um pouquinho mais. Aham. Aí a música sobe, a energia da música, a vibração, a batida, o BPM, a gente sobe o volume da música, o professor, a gente está pedalando junto também, e a gente pedala e a gente incentiva você a se esforçar. E aí quando acaba o esforço, a gente coloca uma música tranquila, para você respirar fundo, para você perceber o que você acabou de fazer, né? E aí nesse caso entra aquele trabalho hormonal, da dopamina, Sim. a sensação de prazer, a sensação de recompensa pelo esforço que você acabou de realizar. E quando você alia essa sensação de, até repito falar isso, quando você alia a sensação de prazer que o exercício promove e vê uma música super gostosa, aí o impacto, além de ser físico, ele é até emocional. Emocional, total. Total. Nossa, que interessante. Eu nunca fiz uma aula assim. Já quero experimentar. Você já é minha convidada. Sim, na hora. Eu adoro essas novidades, assim, quero saber mesmo como vai funcionar isso no meu corpo, porque assim, hoje eu faço atividade física para controlar a ansiedade. Eu preciso estar aprendendo alguma coisa nova para conseguir focar. Então, assim, eu tento trabalhar outras habilidades, porque senão, assim, você se perde no dia a dia, né? Muita coisa, o pensamento acelerado, são muitas tarefas no dia a dia, né? Você é pai, você é profissional, você é uma pessoa que está inserida numa comunidade. Então, assim, todo mundo hoje tem uma dificuldadezinha, né? E se você não aprender a lidar com isso, isso vai evoluindo para alguns transtornos. Com certeza. Como a gente tem muito hoje, né? Você já pegou algum tipo especial que você precisou fazer um trabalho específico com essa pessoa com relação à ansiedade? Especificamente, a gente, como eu falei, é um público muito grande. Já aconteceu de receber depoimento. Eu cheguei aqui, eu não estava bem e a aula melhorou meu dia. Eu estava preocupado, estava ansioso. Vendo no processo até de depressão, já aconteceu. Uma pessoa até fala assim, vindo um processo de depressão. Né? E aí, o que aconteceu durante a aula, a forma como a gente desenvolveu a aula,
alguma coisa que eu falei tocou no ponto que ela precisava ouvir. Sim. Por exemplo, teve um caso de uma aluna, ela e o esposo dela faziam aula, eles eram donos de um restaurante. São donos de um restaurante. E eles estavam vivendo um momento muito complicado, o fornecedor que estava demorando, o preço subiu, e eles estavam pensando em talvez fechar o negócio. Isso ela me contando, tá? Depois, num momento. E aí, durante a aula, um momento de desafio de resistência, um momento para você fazer força, onde eu pedalando junto, eu falava assim, gente, agora eu sei que tá difícil. Eu sei que tá pesado, que a frequência tá alta, tá desconfortável, a perna tá queimando. Mas e aí? O que que a gente faz quando fica difícil? O que que a gente faz quando a gente sente o desafio chegando? A gente respira, a gente concentra e tenta sustentar onde dá. Faz a força do jeito que consegue. Respeita seu limite e vai até onde dá. Falei isso durante a aula. Foi uma aula de bike. Só que ela interpretou Serviu pra vida. como algo para a vida dela. E eles estavam no momento que eles estavam pensando em fechar a empresa. Não tá dando, vou ter que subir preço, cardápio, sei lá o quê. E aí, esse momento, bateu neles e disse, não, vamos sustentar mais um pouco. E eles sustentaram mais um pouco e a coisa virou. Você deu o E aí, gás que depois, precisavam. eles voltaram para mim para me contar essa história. Então, o impacto que a gente causa a gente nem vê. É. A atividade física, o que a gente faz durante uma aula, a gente às vezes nem vê o que acontece. A gente vai perceber com o tempo. Né? Sim. Que a atividade física ela é isso. Ela não é uma aula, não é um treino, uma sessão, uma corrida. É uma coisa que a gente vai construindo, a gente vai sentindo isso. E os benefícios vão aparecendo com o tempo. Nossa, sem sombra de dúvida, ainda mais associando tanta coisa, né? Você já viu também a autoestima de pessoas mudar, lógico, porque Muda muito. você vê a evolução corporal, ainda mais você que trabalha em emagrecimento, e melhorando isso automaticamente melhora o emocional. Você tem cases de sucesso assim para trazer pra gente? Sim, claro. A ansiedade, ela vem do medo, do receio, de você não conseguir, de você não saber o que fazer. E a autoestima, a autoestima vem com a autoconfiança, né? E quando você vence um desafio que você considerava difícil, de correr 5 quilômetros, de nadar meia hora a mais, né? De você pegar um pouco mais de carga na musculação, quando você sente esse poder que você está conseguindo vencer, isso melhora a sua autoconfiança. Sim. Isso melhora a sua autoestima, você se sente mais confiante, você se sente mais forte. Isso melhora a sua confiança, que diminui a ansiedade, porque você vai ganhando confiança para enfrentar as coisas que vão seguir. Então, com o ganho de massa, o ganho a redução do percentual de gordura, a estética melhorando a autoestima, melhora a confiança. Melhorando a confiança, melhora a sua capacidade de enfrentar as adversidades, porque você está mais confiante. E aquele medo, aquele receio do que pode vir, vai diminuindo. Entendeu? Essa é uma das formas que a atividade física lida com a ansiedade. Desse jeito aí você já salvou até casamento. Bem possível, bem possível. Bem provável. Não duvido. E você falando também da qualidade de vida, fora o emagrecimento, né? Isso tudo associado, a gente olha, não tem como a pessoa que chega ali ansiosa, que vai levar a sério, que vai continuar, porque precisa de uma sequência, Sim, né? A pessoa tem que se identificar com o que está fazendo. exatamente. Por isso a dificuldade, às vezes falar assim, eu não gosto de pedalar, mas eu gosto de correr na rua. A pessoa tem que descobrir o que ela gosta para Descobrir o que dar eu gosto. certo. É perfil. Tem gente que gosta de treinar mais sozinho. A musculação, um tênis, uma natação, né? São atividades mais individuais. Eu sou a pessoa que gosta do coletivo. Aí tem o CrossFit, aí tem o voleibol, aí tem o futevôlei, tem o beach tênis. Eu gosto da música. Aí tem as aulas de ginástica, tem as academias, o spin, as aulas de step, as aulas de jump. Eu gosto de uma coisa mais tranquila. Aí tem as aulas de yoga, de pilates. Então, a busca pela atividade física, ela é constante. E achar aquilo que a gente se identifica é o primeiro ponto da continuidade. Porque não adianta a gente escolher um lugar apenas porque ele é perto, ou porque está mais acessível o valor dele. Porque a rotatividade é grande. Você vai numa academia, você se matricula na academia, em 3 meses você já não reconhece as pessoas que vão no seu horário. Né? Porque muitas pessoas se matricularam esperando pegar um HIIT, pegar um condicionamento, e passar a gostar e não se identificaram com a atividade física e partiram para outra. Então, assim, achar uma atividade física condizente com o seu biotipo, com o seu humor, com o seu tipo de lidar com pessoas, né? Porque a atividade física também é lidar com pessoas. Tem gente que gosta do trabalho só eu e meu personal. Tem gente que já gosta do CrossFit, todo mundo treinando junto, correndo junto e superando obstáculos juntos. Entendeu? Lidar com pessoas é muito difícil.
Isso já te causou ansiedade? Você, Walter? Já, principalmente no começo, né? A gente quer agradar muito, né? A gente fica numa tentativa de validação. Você gostou? Te fez bem? Você acha que deu certo que eu tentei? Com o passar do tempo, você vai ganhando confiança também de que está dando certo. Você vai validando o próprio trabalho. Mas sim, muitas vezes a gente fica assim, nossa, será que a aula que eu montei agradou? Porque, querendo ou não, eu sou uma empresa, eu tenho um cliente. Sim. Eu estou oferecendo um trabalho. E todo trabalho ele tem que ser, como os outros, ele tem que gerar uma satisfação para ter o retorno, para ter a fidelização. Então, sempre assim. Sempre a gente fica nessa, eu monto uma aula de bike, eu preciso escolher as músicas. Será que o pessoal gostou das músicas que eu escolhi? Isso. E rola isso sempre, mas Sim. com o tempo, Você vai conhecer. eu vou conhecendo o meu público e eu vou começando a confiar mais nas minhas escolhas. Eu vou acreditando mais no meu próprio trabalho, porque eu vou vendo os resultados dele. É a mesma coisa com a atividade física, eu também sinto isso para mim, né? Eu vejo as pessoas voltando para fazer, eu falo assim, realmente estou no caminho certo. E aí nesse caso eu vou ganhando uma confiança. E aí eu vou validando mais meu próprio trabalho. E aí eu monto uma aula e falo assim, eu tenho certeza que vai dar certo. E o que desperta a ansiedade em você? Em mim. Ainda um pouco o que as pessoas esperam de mim. Eu acho assim, acho não, eu tenho uma certeza que eu tento agradar muitas pessoas. Eu tenho esse lado muito de querer agradar, de ser bem visto, ser bem querido. Porque eu me esforço muito para fazer as coisas. Eu gosto de fazer as coisas com muito capricho, com muita entrega, até emocional. Eu não costumo separar muito, sabe? Eu tenho dificuldade, não, agora eu estou trabalhando. Eu gosto muito de quem está no meu trabalho, eu me entrego, eu faço amizade com meus clientes, faço amizade com os meus chefes, eu sempre tive uma relação muito boa com quem eu trabalhei. Então eu sempre me entrego de forma muito mais emocional do que racional. Então eu ainda espero uma atividade. Por muito tempo eu esperava mais validação. Hoje, com a experiência que a gente vai ganhando, eu não espero tanta validação porque eu vou confiando mais no que eu faço. Sim. Né? Pela experiência que a bagagem vai me trazendo, eu vou validando meu próprio trabalho. Mas por muito tempo eu ficava assim, você tá vendo meus números lá? Esperando vai lá fazer aquele minha aula. reconhecimento. Esperando né, parabéns, Sim. esperando um bônus, né, um Reconhecimento. reconhecimento, assim. Então, isso é uma coisa que ainda me anseia. Por exemplo, eu vim pra cá hoje eu fiquei um pouco ansioso. Mas a ansiedade, eu não considero ela ruim. Eu considero ela em excesso ruim. Sim. Porque a ansiedade é uma preparação para uma coisa que vai acontecer. Pro novo. Pro novo, você não sabe o que vai acontecer. Então, no caso igual do podcast de hoje, eu recebi o convite, falei assim, vamos lá participar do podcast. Eu falei, opa, como é que vai ser isso? Aí eu fui relembrar por que eu faço isso. Um pouco da parte teórica, eu fui estudar um pouquinho para ver se eu não falo nenhuma besteira. Então, assim, essa ansiedade me preparou para estar aqui. Né? Me tranquilizou para vir com mais confiança. Então, a ansiedade, nesse caso, ela me ajudou. Mas foi uma ansiedade leve. Não fiquei tão ansioso a ponto de inquietar, não conseguir lanchar, dar náusea, que acontece com muitas pessoas. Né? Que é o excesso de ansiedade. Né? Manda um alô pra mãe, pros filhos. Um beijo, mãe. Um beijo, meu irmão também, que apoia sempre, minha esposa. Minhas filhinhas, Giovana e Ana Laura. Uma filha de 5 anos e um filho de 3. O que é essa cola aí na mão? Acabei de ver. Tem uma colinha aqui. Né? O que eu falei assim, na prova, olha aí. falar da sensação de diminuição do estresse por causa do sono. Aí, ó, vamos tocar nesse tema, então, que estava faltando, então. Muitas pessoas buscam atividade física, só que se esquecem que como o corpo dela funciona. O meu corpo não funciona igual ao seu, que não funciona igual ao do meu vizinho, enfim, cada um é de um jeito. Se eu fizer atividade física à noite, eu chego em casa e não consigo dormir. Isso interfere no meu sono. Já tem gente que precisa fazer para conseguir dormir. Isso é muito biotipo. Então, explica pra gente aí também, fora outras questões que envolvem o sono. Então, eu sempre estudei, sempre aprendi que o tripé da atividade física é o treino, a alimentação e o descanso. Esse é o tripé da atividade física. Você tem que se alimentar bem, você tem que fazer atividade física e tem que descansar bem. Sim. O resultado só vem quando você tem esses três pilares equilibrados. Sim. Se um desequilibra, os outros dois não conseguem compensar. Então o tripé é esse. Depois de pai, ficou mais evidente isso. Porque quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a primeira coisa que a gente perde é a qualidade do sono. O nosso descanso. Por quê? Chega final de semana, a gente vai descansar? Não, a gente vai para o parque, correr, andar de bicicleta com o menino, vai para clube. Então o nosso descanso ele é mais mental do que físico. Né? Então,
eu entendi mais essa parada do descanso, da importância de descansar. Eu me vi muitas vezes estressado. Por mais que no mês de férias, estressado. Por quê? Porque eu estava dormindo mal. A falta de sono, né? A falta de sonos eleva a quantidade de cortisol no sangue. Então, a gente fica estressado, a gente fica ansioso, mal-humorado. E a atividade física, ela combate isso aí, né? Através das dopaminas, serotonina, né? Que, com certeza, o Meir deve ter falado. Quando a gente faz atividade física com intensidades variadas, a gente libera esses hormônios no nosso corpo que auxiliam no sono. Algumas pessoas, durante o treino, elevam muito a adrenalina, que é a sensação de alerta. E essas pessoas que treinam à noite, geralmente de noite, sentem uma demora muito maior para poder ir calmando para descansar. Entendi, meu caso. Porque durante o treino a gente libera adrenalina, noradrenalina. São hormônios que te alertam, que te colocam em estado de alerta. Te prepara para desafios, te impulsionam, né? E essas pessoas que treinam à noite, elas vão ter uma dificuldade de chegar em casa e baixar isso aí, tomar um respirar. banho. E aí vai precisar assistir um seriado para ver se calma, né? Aí não quer parar de assistir. Aí vai até 2 da manhã, é normal, e o dia seguinte ficou ruim. Sim. Então, nessas pessoas, é indicado procurar uma atividade física mais cedo. Isso. Né? Treinar pela manhã. Eu sou uma pessoa matutina, eu sou uma pessoa que de manhã Também. eu tô alerta. Minhas primeiras aulas são 6 da manhã já. Caramba. 6 da manhã. E aí dá mais ou menos 19 horas, 20 horas, eu já tô... Jejum tô caindo. Tá, já tá acabando a bateria. igual o celular, precisa pra Também, carregar. né? Nossa, a bateria vai caindo, dá 10 horas, fecha o olho. É. Onde tiver, cai na mesa. Assim, tá? Uhum. E tem vezes que eu chego em casa lá para 7h30, 8 horas, minhas filhas chegam lá, ao que me vê, aí acontece o contrário. Quer brincar. Quer brincar? Papai, que bom, chego. Aí eu, papai, peraí, filho, deixa o papai respirar um pouquinho. Deixa o papai jantar, deixa o papai tomar um banho. Mas assim, o sono, ele reflete na qualidade de vida. Sim. Você pode ver que a gente dorme mal, a gente fica estressado. Eu fico demais. Você fica mal-humorado pra caramba. Eu fico insuportável. A palavra é essa. Essa é a palavra, insuportável. A gente fica... Sono e fome. Fome. E aí, alimentação e sono equilibrado junto com o treino, qualidade de vida. Isso, total controle. É tudo que a gente precisa observar, né? Porque às vezes você fala assim, eu tô estressado. Mas você não vai analisar a causa do seu estresse. Se você parar para observar escape. Isso, e você tem que ir ajeitando as suas gavetas, né? Organizando a sua vida, entendendo os seus processos para você conseguir sanar a sua mente. Porque é aqui que está morando todo o problema, que está gerando toda a ansiedade. Então, esse, igual você falou, é um pilar. São 3 pilares aqui que você trouxe, que é alimentação, sono, atividade física e descanso, que não tem como você fugir deles, né? Não tem. E quando a gente desequilibra, a gente desequilibra. Eu perdi um pouquinho o fio da meada que eu ia falar agora, mas... A cola tá aí. Não, mas né, é só um lembrete, falar do sono, do descanso. Porque quando a gente fala de atividade física, a gente só fala do exercício. Mas o sono ele tem total importância também. Né? Nessa parada da qualidade de vida. Quando a gente sonha muito, você tá no sonho, você tá vivendo uma saga dentro do seu sonho, assim, que você acorda cansado. Eu ainda não tive essa experiência. Você nunca teve? Não. Nossa, a semana passada eu acordei, eu falei, gente, eu lutei a noite inteira. tava na época medieval. Tava num filme, assim, que eu passei por vários processos. Eu falei, meu Deus, eu acordei cansada, assim. E o sono não foi tão reparador? Não, batalhei a noite inteira. Então, aí, nesse caso, existem vários fatores que podem atrapalhar o sono. Não só o trabalho, às vezes a alimentação. Comer muito e errado. Né? Às vezes, a gente ouve falar, muitos nutricionistas falando, que quando a gente come muito antes de deitar, vem os pesadelos. Sagas. Né? A vovó sempre fala, não coma antes de deitar não, né? Porque vai dar pesadelo. Então, a qualidade do sono, ela envolve vários fatores, o tempo que você vai parando antes de deitar. Não é se a gente chegar em casa, mamãe deitar. Acho que não rola isso, né? A gente precisa de um protocolo. Lembrei que eu ia falar. Você falou da cabeça agitada, né? Achar a fonte do problema. Tudo que quando a gente tá cansado, estressado, a gente só quer pôr pra fora. A gente não sabe nem por que tá nervoso. Sim. E a gente quer extravasar, a gente quer descansar, a gente quer parar, a gente quer mexer no celular pra ver se recarrega alguma coisa, e aí desconta às vezes na comida. E quem aguenta é a esposa. Né? Aí quer comer um doce pra ver se é o doce, se é... Sabe, a gente vai tentando achar uma causa pra sanar um problema, que a gente às vezes nem sabe o que é. Mas às vezes a gente só precisa de um momento para entender o que está acontecendo. Isso, parar e olhar para você. Parar e olhar. E a atividade física ela é uma oportunidade para isso. Quando você coloca o seu fone de ouvido, quando você está correndo, quando você está treinando,
né? Você tá ali, tá exercitando, tá a sua concentração em você, no que você tá fazendo. Essa é uma das coisas que acontece no atividade física. Quando você tá treinando, você está preocupado com a sua postura, você está preocupado com a contração muscular, com a quantidade de carga que você vai escolher, com a sua respiração, né, com a informação que você tem que analisar o que vai acontecer agora. Então, quando você traz sua atenção para o presente, né, você acaba desocupando sua cabeça de muitas outras coisas que estão acontecendo. Sim. Né? Você definiu por que que eu faço musculação agora. É o meu momento comigo mesma. Eu entro na academia, inclusive, tem um monte de grupinhos conversando, aquele tanto de conversa. Nossa, aquilo me irrita. Eu fico no meu canto ali, totalmente É o meu momento. separadinha, não converso com ninguém, tô lá focada assim. Às vezes converso com o professor sobre alguma execução ou algum jogo que assistimos rapidinho, paraná. Mas eu foco muito nisso, porque é onde eu tiro a minha cabeça de tudo e tô ali. Nossa, eu tenho que fazer essa execução. Nossa, tem que terminar esse treino. É muito importante Porque isso. a ansiedade é isso, é você estar lá na frente. É você estar preocupado com o que tem que fazer, com que hora você tem que chegar. Isso. Você tem 15 minutos para estar lá no centro, você está treinando aqui já pensando, meu Deus, tem que estar lá em tal lugar. Então, quando a gente concentra mais no que a gente está fazendo, a gente acaba desligando o que vai acontecer. A gente entra para o presente, a gente chama isso de mindfulness, né? Isso. A atenção plena. O que a gente está fazendo agora? Qual que é o benefício? Como é que está a minha respiração? Como é que está a minha frequência? Como é que está minha musculatura? Eu consigo aguentar um pouco mais de carga? Até a dor, nesse caso, aquela dor muscular do treino, né? A panturrilha queimando, a postura, você precisando acertar a sua postura, tudo isso traz sua atenção para o presente. Você concentrar naquilo que está acontecendo. E aí você acaba, literalmente, silenciando as vozes da sua cabeça. Porque a nossa cabeça não para. A gente hoje, a gente tem a nossa responsabilidade profissional, a gente tem a responsabilidade pessoal, familiar, com nossos filhos, com nosso esposo, nosso marido. A gente tem uma agenda social, a gente precisa cumprir a agenda social, né? A gente tem planos para realizar, meu Deus, contas a pagar. Então, a nossa cabeça não para. Eu paguei, eu não paguei. Pá. Eu preciso estar em tal lugar. Eu lembrei de agendar a consulta. O tempo todo, nossa cabeça não para. E a atividade física, ela auxilia nesse processo de tentar silenciar. Tem um memezinho no Instagram, você falou hoje na história do Instagram, né? Eu lembrei de um também que tem um áudio no Instagram. Como é que fica a minha cabeça no treino? Aí de repente a pessoa começa a fazer exercício aí. Silêncio. Na minha cabeça. É hora que a gente para. É hora que a gente para. Porque ali é um momento de autocuidado. Sim. Você está cuidando de você. Então, a melhor coisa para fazer é atenção em você. Porque durante aquele tempo do treino, a gente não tem a necessidade de atenção para outras coisas. Tem outro meme que eu acho engraçado, que eu gosto de dar, inclusive nas minhas aulas. Que eu falo assim, gente, durante os 45 minutos da aula, a aula tem 45 minutos. Desliga o celular. Desliga, põe ele silencioso, põe ele de lado, a não ser que você esteja literalmente de plantão, Sim. esperando a ligação, e aí você diminui o brilho da tela, põe no silencioso. Desliga. Imagina, um funcionário vai sair de férias. Ó, vou sair de férias. Aí a pessoa, e se eu precisar falar com você? Você fala assim, espera 30 dias. Né? Não, mas se for emergência, a pessoa liga 190. A emergência é 190. Então, assim, naquele tempo, naquele período, é o meu momento. Eu vou cuidar de mim. E isso envolve físico e mental, não tem jeito. Você falando do foco aí da atividade física, da musculação, por exemplo, que é o meu caso, chegou ao ponto de eu estar dirigindo, pensando em tanta coisa, de eu chegar num lugar e falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei como eu fui parar naquele lugar, o que eu estava fazendo lá, a cabeça estava assim, pensando em 1 milhão de coisas e o carro foi no piloto automático. Olha que perigo, né? Muitas Então, vezes. assim, muitas vezes. Então, a atividade física me ajudou a concentrar nisso. Hoje eu entro no carro, paro, antes de ligar o carro, falo assim, eu tenho que ir em tal lugar. Ok, vamos. E vou tranquila. Mas antes eu ficava com a cabeça a mil, eu chegava, de repente eu estava na minha casa. O carro já me leva sozinha para casa e eu tinha que estar em GPS, tá outro ligado. lugar. Então, assim, é Então, muito... esse caso você compartilhou, eu tenho certeza que muita gente está vendo isso aqui, tá falando assim, né? Realmente comigo também isso acontece. Sim. Isso acontece em casa, tipo assim, você tá na sala, aí de repente você acorda, você tá na cozinha. O que eu tô fazendo na cozinha? Vim pegar uma água? Não. Abre a geladeira? Sei o que eu vim pegar aqui mesmo? Né? Quantas vezes a gente já se pegou fazendo isso? O que eu vim fazer aqui mesmo? Não, você abre o WhatsApp e esquece com quem que você tem que A falar. cabeça tá tão ligada. Às vezes você abriu uma conversa, daqui a pouco eu respondo. Acabou. Não responde. Não, Se não fizer aquilo ali agora, exatamente. a cabeça entra no mundo que você não respondeu. Aí a pessoa fala, você não me respondeu, nossa, esqueci de você. Não é isso. É, Né? A gente tem muita coisa, muita coisa.
nossa cabeça. E seus alunos dão esse tipo de depoimento, esse tipo de feedback? Ó, depois que eu comecei a fazer essa aula, principalmente essa de bike com a música, que envolve todo um... É multissensorial, né? Muito sensorial. E aí as pessoas, eu acho que tem um feedback desse pra você, né? Tem. Como eu falei, pela forma como a gente lida com a atividade física, hoje a forma como eu lido com a atividade física não é a performance em si. Hoje eu entendo a atividade física como qualidade de vida. O Isso. foco é esse. O emagrecimento, o ganho de condicionamento, a estética, ela vai ser consequência de uma vida contínua. Para mim é mais importante hoje você gostar de estar aqui do que a intensidade da aula que você está fazendo. Isso. As pessoas que, principalmente rede social hoje, está ditando muito esse ritmo, né? A pessoa já chegou para você e falou assim, professor, eu quero ficar com esse corpo aqui. Muitas vezes, muitas vezes. Como é que eu faço para ficar assim? Como é que eu chego nesse nível de treinamento? E às vezes a cabeça tá muito fora da realidade. Você olha e fala assim, não vai Para ser você não é possível. isso. É. Para você não é isso. Pessoas que querem ganhar massa muscular acima da quantidade possível. Muitas mulheres querem ficar mais forte. Para a mulher ganhar massa muscular é mais Muito difícil. difícil. Né? Homens que querem perder muita gordura muito em pouco tempo. Pé no chão, respirar fundo. Primeira coisa é atividade física. Primeira coisa é achar o que você gosta. Porque para chegar no resultado que você quer vai levar tempo. E queira ou não, toda atividade, independente seja física ou não, ela leva um tempo de adaptação. Sim. Você leva um tempo para adaptar uma rotina nova. Média 90 dias para você começar a pegar um ritmo. Tem um pouquinho assim, Tem uma história que eu conto que você vai assim, Thaís, vamos pro cinema tal dia, 18 horas. A Thaís fala assim, beleza, vou na academia hoje não, a gente vai pro cinema. Só que você começa a fazer atividade física, você acha uma atividade física que você gosta, e aí você passa aquele período onde é um esforço, tá lá, você precisa deixar o tênis no carro para poder ir, senão você não vai. Né? Aí passa esse período que você está se adaptando, você vai falar assim, Thaís, vamos no cinema, 18 horas, você fala assim, não tem a sessão mais tarde, 18 horas eu vou treinar. Virou rotina. isso. Entrou na sua rotina, virou uma coisa do seu dia a dia. É. E isso que é o difícil. Isso que é o complicado da atividade física. É achar uma atividade física que você queira estar presente. Em que você abra mão de outras coisas para falar. Porque hoje a atividade física é uma coisa que a gente abre mão para fazer outras coisas. Exatamente. Né? Porque as pessoas não... Muita gente já entende. Hoje aumentou muito mais. Depois de pandemia, depois de várias coisas que a gente viveu na saúde, as pessoas entendem mais a importância da atividade física. Hoje o número de participantes cresceu demais. Porém, ainda tem esse lado da adaptação. As pessoas não têm a pressa do resultado, a pressa do Que benefício. não é assim. Não é, a gente precisa construir isso a longo prazo. Passos largos, tranquilos, calmos. E você falou na qualidade de vida, as pessoas que querem esse imediatismo, às vezes buscam mecanismos que possam acelerar esse processo, mas que vai trazer um detrimento na saúde, usando remédios proibidos, né, anabolizantes, uma série de outras coisas que vão desequilibrar tudo, causar até uma dependência e às vezes piorar o processo da Piorar o ansiedade. processo. Inibidores de apetite, ansiolíticos, São venenos. termogênicos em excesso, né? Nossa, você tocou num ponto. Quando eu tomava termogênico, eu não tomo, não recomendo, não tomo, nem energético, eu vivia tão nervosa, tão estressada, aquilo me acelerava de uma tal forma, e eu não percebia, né? Porque eu estava tomando, dava aquele gás para treinar, eu saía dali pilhada, mas saía cuspindo maremoto, sabe assim? A performance melhorava, mas a cabeça piorava. Sim, terrível, terrível. Algumas pessoas têm taquicardia, passam mal, Sim, ansiedade, sim. ânsia de vômito, náusea, pela quantidade de... Existem termogênicos naturais. O próprio café, né? Alguns alimentos específicos, alguns tipos de carboidrato que auxiliam a dar energia para o treino. Sim. Que não causem esse malefício Pelo amor de Deus, não desses recomendo. fatores, né? Tem uma amiga que tá tomando energético para ir treinar. Todo dia, latinha de Red Bull. Eu vi foto e conversei. Ela falou assim, mas eu não consigo tomar café. Eu falei, cara, você vai ter um problema. Vai ter um Daqui troço. uns dias você vai estar tendo um ataque cardíaco, você não vai saber de onde veio. Começa no meio do dia a acontecer isso com você. Você vai ter que ser internado, você vai ver que é esse problema que tá aí nessa latinha. Com certeza. Migra pro café, não gosto de café. Então, assim, tenta algum estímulo mental que você não se detone dessa maneira. Às vezes até escolha atividade física. Porque às vezes a pessoa está tomando tanto energético, às vezes a pessoa está tendo que fatores externos para poder se motivar. Às vezes a escolha de atividade física vai ajudar nesse processo. Tá Às vezes errado. o que você escolheu não está tão legal. Você tá forçando Você tá para estar ali, forçando, não é aquilo. Não é a aquilo, boa. tem que ser uma coisa natural.
né? Eu vejo muitas pessoas, quando eu vou dar aula às 6 da manhã, eu vejo gente falando, como é que você tem coragem? É porque a pessoa achou ali uma atividade física que vale a pena acordar às 6 da manhã. Isso. Não é porque, às vezes sim, é o horário que aquela pessoa pode. Mas a grande maioria está lá porque se sente bem naquele horário. Faz bem aquele horário. E outra, só pode, às vezes, naquele horário, porque precisa entrar para o trabalho e depois, Trabalho. se a vida acontece, não vai fazer. Então, se ela não se esforçar para estar cedinho, acabou, não tem outro horário. É. Né? E aí, a escolha de atividade física nesse caso é importante, porque às vezes a escolha te dá o prazer de você estar lá sem precisar de um fator externo, do energético, de um personal para te ligar, vamos embora treinar, entendeu? Porque muita gente funciona assim, ó, se eu não tiver um personal no treino, porque senão, se eu não estiver pagando, eu não vou. Então, assim, entenda esse processo. Você está indo porque está obrigado. Você tá usando um mecanismo que te obriga a estar lá. Então, será necessário que essa atividade física é a melhor para você? Tudo bem que pode ser uma atividade física que dê muito resultado, menos prazo. Ou às vezes é porque ela é mais acessível financeiramente. Mas realmente é aquilo que está te fazendo muito bem. Porque a atividade física hoje, para te fazer bem, ela não precisa de muita coisa. Tendo a intensidade, tendo a constância, ela vai te dar resultado. Você vai ter resultado fazendo beach tennis, você vai ter resultado fazendo o futevôlei, a corrida de rua, o crossfit, o pilates, o yoga, o ciclismo, a dança, o step. Então, assim, o que você escolher, se você fizer a longo prazo, com qualidade, com tempo, com profissional, você vai ter resultado. Então, por que não escolher algo que te dá prazer além de tudo? Entendeu? Que o prazer já vai estar substituindo toda a ansiedade, Todo. toda a Até os preocupação. termogênicos. O prazer de estar lá, de encontrar com sua galera, com seus amigos, Sim. a turma que você cria, sabe? Isso dá o prazer de estar lá, de estar lá. E esse benefício físico é mente sã, corpo sã, não é corpo sã ou mente sã. A mente vem primeiro. Então, se você está num lugar que você está obrigado, isso vale para trabalho, isso vale para relacionamento. Você está no relacionamento, você tá obrigado a estar no relacionamento, não está legal. Não está te fazendo bem. Pode estar tendo a melhor qualidade de vida, tá viajando, morando numa casa boa. Mas se você está obrigado no relacionamento, você não está bem. Você Isso não vai pra venceu tudo. na vida, gente. Vocês têm que vencer na vida, né? Desse jeito. Você falou em criar, você tem filhos. Desculpa. Como que você hoje olha para essas crianças e tenta criar elas para esse mundo caótico que a gente está vendo, principalmente pós-pandemia, com tanta gente apresentando tantos distúrbios, né? Parece que, não sei, a minha geração parece que morreu. Tem uma outra geração flutuando aí que não suporta o que a gente suportou, que hoje não aguenta as pressões que a gente aguentou, e é uma geração que está vindo aí muito adoecida. Como você olha hoje esse processo ali ao seu redor, com seus filhos, os colegas dos seus filhos, e como você tenta trazer uma educação para que elas não sofram com esse tipo de ansiedade, de consequências na vida delas? Então, aí eu acredito que é muito de experiência, sabe? Porque a gente conversa com pediatras, a gente acompanha estudos, assim, a gente vê vídeos, podcasts Sim, de psicólogos infantis. O que eu, como pai, priorizo hoje? Presença, sim. né? Estar presente, ouvir, fazer-se presente. É o que eu priorizo. Por quê? Porque é através do exemplo, através da vivência, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas, né? As minhas filhas me verem fazer atividade física, elas me verem estar presente, assistindo elas na apresentação de balé. Então, a presença nossa mostra que elas podem explorar. Da segurança. Dar segurança. Acho que a palavra é essa, segurança. Acho que dar segurança é o fator principal. Sim. Para você e saber que você tem um suporte. Que você pode até explorar. E se alguma coisa não der certo, vai ter alguém do seu lado para te dar um apoio. Para te incentivar, para te encorajar. Né? A paternidade mexeu muito comigo. Assim. Eu sou um pai apaixonado, vamos dizer assim. A gente brinca até que sou mais emocionado que a minha esposa. Lá, o emocionado é o pai. Lá em casa, né? Então, assim, eu acredito de verdade que a presença dos pais era um fator primordial. No exemplo. Sendo exemplo. Isso, eles vão seguir seus passos. Seguir. A gente é exemplo. A gente dá o direcionamento, né, através do exemplo, através do que a gente ensina. Por exemplo, eu acredito muito em todo domingo a gente leva nossas filhas na igreja, né, a gente vai sair junto, a gente sai a família inteira junto, vai viaja a família inteira junto, né, para entender que existe um
uma base, Sim. existe um local onde você tem segurança para explorar, para ser, para acreditar, para... E você vai ter alguém para seguir de exemplo. Eu acho que o que falta muito nessa geração são os exemplos. São os heróis. É, Os heróis, as pessoas que você fala assim, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. isso. E pessoas de caráter, né, que mostram através de exemplos. Eu acho que isso muda a vida da criança. Isso é a base da saúde mental. E se a gente traz isso para o nosso ciclo familiar, a gente vai estar gerando pessoas mais equilibradas. Com certeza. E esse é o ponto, né? Porque hoje as pressões do mundo estão aí para destoar, desviar a gente de qualquer caminho. Mas a gente tem que lembrar das nossas origens, dos nossos exemplos, das nossas raízes e tentar concentrar de volta no nosso centro. Que eu acho que é isso, é você parar e olhar e falar assim, opa, peraí, eu tô saindo um pouco do meu eixo, vou voltar aqui pro meu centro. É se reconhecer, saber quem você é e fixar ali, né? Não se perder ao longo do caminho. A confiança, né? Igual a gente falou muito sobre confiança hoje. É você confiar naquilo que você está fazendo, na resposta que você almeja alcançar, nas escolhas que você faz. Validar muito o que você faz. Quando a gente valida o que a gente faz, quando a gente confia de verdade, se eu acreditar que esse não é o caminho, e eu confiar nisso, isso vai eliminar muita ansiedade. Será que eu não devia ter feito? Será que eu devia? Será que eu devia? Eu acho que o fato de você confiar naquilo que você está fazendo, naquilo que você está escolhendo, elimina muita coisa na sua vida. Porque a gente fica nessa de será? Será? O caminho que é esse? Então, quanto mais confiança a gente tiver nas nossas escolhas, porque a gente tem que ser filtro, a gente tem que pegar o que a gente viveu, Isso. o que a gente viu, e absorver o que há de bom e aplicar. E essa experiência, ela tem que existir. A gente tem que olhar e acreditar que o que a gente vai fazer bem. Confiar. Não, eu vou escolher esse caminho e pisar com firmeza. Eu vou fazer, vou me alimentar bem porque eu quero isso. Ah, porque será que não vai rolar? Porque será não vai rolar? Então, é o caminho que eu vou escolher? Eu vou ter consciência do que eu estou fazendo? Se eu sigo firme nesse propósito, a chance de dar certo é muito maior do que se eu começar no meio do caminho a duvidar. Será que eu devia pegar outro caminho? Fez uma escolha? Aceite as consequências. Siga firme, acredite. Não deu certo? Tenta de novo. Estamos aqui para errar e aprender com os erros. Com certeza. Né? Convida quem está em casa, tá lá pensando assim, amanhã eu vou para academia. Esse sempre amanhã eu vou. Vamos lá. A atividade física é um processo que começa com o primeiro passo. Não é um treino que vai te dar resultado, mas o primeiro passo vai te levar muito mais longe do que você está agora. Primeiro passo é o que conta. Primeiro passo é o mais importante. Amanhã. Ah, mas amanhã é sexta. Não tem dia. Ah, na segunda-feira. Não tem dia. Amanhã. Não deixa para depois. Escolhe o agora. Tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. E faz, viu? A pessoa olha pra mim e fala assim, como é que eu faço pra ficar malhada igual você? Eu falei, pra ficar malhada tem que malhar. Tem o E eu primeiro faço passo. isso tem 11 anos. Nossa, que legal. Então a pessoa olha e fala assim, não, porque você tá malhando tem 3 meses, como é que que você tá tomando que você tá assim? Eu falo, 3 meses, você tá vendo minhas postagens, né? Porque tem Exatamente. 11 anos de um processo que envolveu, consequentemente, ao longo do tempo, uma alimentação melhor, um controle de bebida alcoólica, porque tudo é um equilíbrio. Tudo Se é você equilíbrio. não vai achando isso, você não vai atingir seus objetivos. Eu passei muito tempo desses 11 anos sem atingir os objetivos que eu queria, mas eu não desisti. Eu fui trabalhando passo a passo, não estou no ideal ainda, mas estou na minha caminhada e não paro de jeito nenhum. É um processo, a gente Sim. aprende a lidar. Como a gente aprende uma profissão, a gente aprende uma habilidade, é um processo. A atividade física é um processo. Quando a gente entender que o resultado não é o objetivo, o objetivo é te gostar do processo. Isso, Tem que gostar do processo. O gostar de ficar suado, o gostar de ficar dolorido no dia seguinte, sim, o gostar de encontrar com a galera, a competição. Tem gente que ama a competição, não gosta de competir. Vamos lá para uma atividade que tem competição, sim. uma atividade coletiva. Ah, eu gosto do individual. Escolhe ela. O negócio é dar o primeiro passo. O primeiro passo é o que conta. Dá um passo. Um passo já te tira de onde você está. Quando alguém me pergunta assim, Walter, eu quero emagrecer 4 quilos. O que eu faço? Né? Eu falo assim, quanto você quer emagrecer? 4 quilos? Não, quanto não de quantidade.
o quanto você quer. Quanto isso é importante para O você? quanto isso é importante para você. Porque toda escolha, ela vem carregada disso, de escolhas e abdicações. Se eu vou por um caminho, eu tenho que abrir mão de outro. São escolhas. Escolher o mais difícil, né? Tem outro texto também. Escolhe o seu difícil. É difícil ser gordinho? É difícil. É difícil treinar? É difícil. Mas qual o difícil para você que vai te fazer melhor? É, Treinar, acordar cedo para treinar é difícil? Demais. é. Mas ficar com sobrepeso também é difícil. Ficar solteiro é difícil. Ficar casado é difícil. Qual difícil você quer escolher? Ou você tolera? Então, Onde o você quanto você quer emagrecer? O quanto você quer uma vida melhor? O quanto você quer se movimentar com mais qualidade? O quanto você quer se sentir mais confiante? O quanto você quer estar mais presente? O quanto não de número, mas o quanto de vontade. A força de vontade ela é muito maior que a força física, né? A força de vontade ela é maior que a força física. Quanto mais você querer, não tem um desafio tão grande que supere uma força de vontade. Eu nunca ouvi alguém com uma vontade inabalável não chegar onde ela queria. Não conheço alguém que estava determinado a chegar lá, não chegar. Quando a gente quer, a gente consegue. De verdade. É isso. É isso. Então vamos convidar quem está assistindo a gente aqui no Pode Virar para se inscrever no nosso canal, acompanhar sempre um episódio novo. A gente está aqui hoje com o Valtinho, trouxe tanto conhecimento para a gente de atividade física, né, Walter? Volte várias vezes também com muitos assuntos. Acompanha a gente já no Instagram, Walter? Acompanhe, tá? Sigo lá. A comunidade Pode Virar. A gente está lá, Ansiedade em Foco, Pode Virar Ansiedade em Foco. A gente está sempre trazendo temas novos, convidados novos, tratando do tema ansiedade aqui com muito carinho. Então, ó, é muito importante para o YouTube, gente, você dar aquele joinha aí, compartilhar se puder com as pessoas e tá sempre aqui no canal assistindo, acompanhando a gente, né, Walter? Se inscreva, clique no link, no joinha, né? Clica no sininho para receber as notificações. E manda para o ansioso aí esse link. E manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa saber um pouquinho mais sobre atividade física. Exatamente, isso pode ajudar em tantas coisas na vida de alguém. Talvez o primeiro passo que a pessoa ainda não deu, as palavras do Walter podem motivar, né, Walter? Assim espero, assim espero. Acho que eu vim hoje, eu acredito muito no poder que eu tenho de ajudar as pessoas a encontrar uma atividade física que ela gosta. A gostar da atividade física. Eu acho que o meu maior talento é ajudar você a gostar daquilo que você faz. O resultado ele vai ser consequência. Então eu espero de verdade que esse bate-papo, com as informações que a gente trocou, que algumas pessoas possam ouvir e realmente tomar a iniciativa de começarem. Se motivar. Se motivarem. É isso. Começar. Começa. Né? Começou, a gente já deu o primeiro passo. O mais importante. Primeiro passo. Depois a gente vai levar. E quem já está lá, não desistir. Está lá persistindo, né? Siga firme. Siga firme, siga dieta. Também. Às vezes não, às vezes vai lá malhar para depois comer o que quiser. É tipo eu. E que tudo na vida é equilíbrio, gente. Tudo na vida é equilíbrio. É dormir bem, é comer bem, mas também se divertir com os amigos, tomar um drink, brindar a vida, né? Ir numa festinha de criança, comer os seus docinhos, né? Mas durante a semana, continuar firme na rotina. Muito obrigada, Obrigado Walter Xavier, nosso profissional hoje de Educação Física. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até o próximo episódio do Pode Virar. Obrigado, Thaís. Obrigado, pessoal.